Vamos meditar aqui em 1 Coríntios 6, que diz assim: Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante o justo e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Não, não há, pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, e já é realmente uma falta entre vós terdes demandado uns contra outros, porque não sofreis ante a injustiça, porque não sofreis ante o dano. Mas vós mesmos faz a injustiça e fazes o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha só aqui que a palavra está nos dizendo. Paulo censura o litígio entre os irmãos. A contenda que estava acontecendo entre aqueles que era para estar unido. Estava havendo uma contenda. É diferente de hoje? Não. Muitos criam placa, denominações e esquece do dono da igreja, que é Cristo. E fica aquela contenda por placa de igreja. Ninguém é melhor do que o outro. E aqui ele está falando a respeito dessa injustiça, dessa justiça que estava sendo feita por injusto. Eles estavam indo buscar os injustos para julgar. E ele diz mais: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Se nós não nos arrependermos diante do Senhor hoje, estaremos condenados. Temos que ler a palavra do Senhor, que buscar os mandamentos. Quando Deus criou os mandamentos lá no período de Moisés e Jesus veio, esses mandamentos eles não foram abolidos. Ele permanece, Deus acrescentou. Amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amai os nossos inimigos, como a nós mesmos. Se eu quero bem para mim, eu tenho que querer para o outro, não importa a denominação ou que jeito ele é. Porque seremos julgados, como ele está falando aqui, dos irmãos, estavam contendendo entre eles, ao invés de se unirem num propósito só. E ele diz mais: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem aos bêbados, nem aos maldizentes, nem aos roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Temos que nos arrepender, porque se não nos arrependermos, estaremos condenados, porque é a palavra que está dizendo. Aqui foi citado todos aqueles que, se não se arrepender, não se consertar diante do Senhor, estará condenado. Até eu não posso achar que eu já estou salva, porque nossa carne, ela faz com que queremos coisas que é condenada. E aí é que está a queda do homem. Por isso que nós temos que estar firme, alicerçado é na palavra e não julgar, porque só quem julga é Deus. Jesus, ele hoje está como nosso advogado, mas ele virá como nosso juiz. E naquele dia não terá argumento da nossa parte. Porque o tempo é agora de nos consertar, de nos arrepender, de andar em retidão para com a palavra. Que ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Se não se arrepender.
Tem que ter o arrependimento. Corpo humano como templo. Olha só o que diz o 6:9, de 9 a 20. Olha o que ele diz, de 9 a 20. Nosso corpo são os membros de Cristo. Todo conflito vivenciado na arena humana tem por objetivo destruir e desanimar a alma para que ela não entre e permaneça na intimidade com Deus. Olha só. Só é possível entrar na profundeza do avivamento quando as questões da imoralidade, fornicação, idolatria e distração espiritual são levadas à cruz. Temos que levar tudo isso à cruz, diante do Senhor, nos arrepender e pedir a misericórdia de Deus para as nossas vidas. O corpo humano foi criado para ser um templo santo, separado para a intimidade santa nos relacionamentos humanos e espirituais. Então a palavra aqui ela está bem clara. Temos que nos arrepender, temos que deixar as práticas que vêm prejudicar a nossa vida espiritual e a nossa salvação. Porque se não deixarmos, mesmo que você esteja dentro da igreja, se você não deixar essas práticas que foi citada aqui, você já perdeu a sua salvação. Como o texto, como diz aqui, 1 Coríntios 6:9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Aqui a palavra está bem clara, é andar em fidelidade. Porque se achamos que fazemos as coisas erradas e que o homem não está vendo, mas Deus está vendo tudo. E é Ele que vai nos julgar. É Ele. Cristo morreu por nós e está hoje como nosso advogado, nos defendendo diante do Pai. Mas no dia do juízo não haverá argumento. Aparta-te que eu não te conheço. É assim que será. Aí, aquele que está em retidão, entra para o seio do meu Pai. Agora, aquele que viveu, que não se arrependeu, aparta-te que eu não te conheço. E ali irá para o fogo eterno. Qual caminho tu queres estar? Você que está distanciado da casa do Senhor por algum motivo, volta para o aprisco do Senhor, conserta-te diante do Senhor, porque Ele está te chamando. Vem, o momento é hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos. Te agradeço por você se inscrever no meu canal, por você compartilhar. E se você gostou, se não gostou, eu te agradeço também, porque você ouviu. Deus te abençoe e te guarde.